Olá, buenos dias, meus queridos amigos aqui do nosso canal Caio Alemão. Sejam bem-vindos. Fico muito feliz que vocês encontraram esse vídeo, encontraram o nosso canal. Eu, de vez em quando, tenho a impressão que nós estamos passando por dificuldades em certas plataformas que querem dificultar a vida da gente. Muitos de vocês escrevem que não são avisados, né? Que apesar de tocar o sininho, né? Então tudo isso chama a atenção e parece que, em certo momento, nós estamos sendo ou recebendo um pequeno corte, né? Claro, porque os assuntos nem sempre são agradáveis para todos. Essa, pelo menos, é a impressão que eu tenho. A União Europeia se tornou sovietizada. Com o tempo, tornou-se cada vez mais evidente que os cargos da União Europeia são atribuídos de forma tão antidemocraticamente quanto as nomeações do Politbüro, dos políticos de Moscou. O melhor exemplo é a nossa querida presidente da Comissão Europeia, que nunca foi eleita. Foi sim, o senhor Weber foi eleito, mas ele não foi colocado. Foi trocado por ela. Então, o melhor exemplo que mostra que não interessa o que você vota, se você vai lá nas urnas, põe. Se não é ao agrado de um pequeno grupo, eles simplesmente trocam. O regime de sanções contra a Rússia coloca agora a União Europeia na mesma posição que a ex-URSS, a ex-União Soviética, sancionada. Com a diferença de que a União Europeia impõe essas sanções contra si mesma. Todos os meios de comunicação estabelecidos se tornaram bocais para os governos. No entanto, há algum tempo existe uma tentativa de controlar a mídia independente da internet e, se possível, fechá-la completamente ou, pelo menos, apagar contribuições críticas. Se vocês acompanham o nosso canal há mais tempo, vocês sabem o que pode significar isso. Porque nós também já, né? Já há alguns anos existe um novo instrumento, os chamados verificadores de fatos, que também poderiam ser chamados de Ministério da Verdade. É simplesmente afirmado que o que os verificadores dizem é a pura e última verdade e que não deve ser questionado. A economia europeia está à beira do colapso por causa de sanções. Assim como a União Soviética esteve durante décadas. Mas a diferença é que a própria Europa impôs essas sanções. Mais uma vez, é a Europa, ou melhor, os Estados Unidos, que é responsável por essas sanções. Sanções que têm o objetivo de destruir a economia da Rússia. Mas há uma diferença, porque esta vez as sanções contra a Rússia estão funcionando ao contrário. A Europa, a Alemanha, está se sancionando agora mesmo. Portanto, pode-se dizer que a Europa está se sovietizando no sentido de que sua economia, como a da União Soviética, está sendo maciçamente perturbada por sanções. Ou será que, afinal, não existe uma diferença real? Porque são os Estados Unidos que estão forçando novamente essas sanções? Será que dessa vez os Estados Unidos querem destruir a Alemanha e a Rússia para se livrarem
de toda a concorrência euroasiática, assim como os britânicos vêm tentando fazer há 150 anos com 2 guerras mundiais. Temos que reavaliar o Brexit nesse sentido. E, além disso, a agressão contra a China. Mas a sovietização da Europa não para por aí. Sovietização no sentido de que a Alemanha está avançando a todo vapor em direção ao socialismo. E, por outro lado, chegou a uma economia de escassez que não só prevê o racionamento de energia que nem sequer existia na União Soviética. Mas a União Soviética também nunca se sancionou a si mesma. Com o bichinho, todas as antigas regras econômicas foram derrubadas. As pessoas eram proibidas de trabalhar, mas ainda assim recebiam dinheiro para sobreviver. Vocês ainda se lembram, né? Nós comentamos aqui também, sempre de novo. Assim, sem mais nem menos. Agora, com os preços galopantes da energia e a inflação geral, o dinheiro também é simplesmente destruído. Principalmente para os grupos de menor renda. Aqueles que já estão em situação de bem-estar não têm que se preocupar com os preços da energia. O Estado paga pelo apartamento de qualquer forma e os custos de aquecimento também. Não importa qual autos eles sejam. Isso se fala do bem-estar que já estão recebendo o apoio totalmente do governo. Esses vão continuar a receber esse apoio porque não há outra alternativa. Agora, essa classe que está por cima disso, ela vai ser rebaixada. Isso é tão claro quanto nós temos a noite e o dia. Há um salário mínimo e isso é indigno de um dos países supostamente mais ricos. Aquela vez que foi colocado o salário mínimo, eu disse também, como pode, num país rico, sendo colocado um salário mínimo, que diz para os empregadores, isso é o mínimo que vocês vão ter que pagar. Num país, um dos mais ricos do mundo. Como pode isso, gente? Aí vocês sabem como está indo a escravidão. É antes o caso que com o salário mínimo, de maneira socialista, foi criada uma classe que só pode viver com uma renda que é muito pouca para viver e muito para partir. E o Estado determina isso. Além disso, já está sendo estabelecida uma pensão padrão para os de baixa remuneração. Que é independente do que era usado para determinar o nível de pensão. Justamente porque esse nível salarial mínimo não é suficiente para ganhar uma pensão decente. Então vocês veem cada vez mais a Alemanha está descendo um degrau e mais um degrau e depois outro. Ao mesmo tempo, bilhões e bilhões de dinheiro dos contribuintes devem fluir para empresas de energia que, como aproveitadores da guerra, já estão tendo lucros em excesso de qualquer maneira. Mas de onde vem todo esse dinheiro? Quem se importa? E estou pensando também nos resgates bancários da última década. Nada aconteceu. Falaram para nós que daqui para frente eles não vão conseguir mais fazer as mesmas coisas. Eles vão salvos pelo dinheiro dos contribuintes e continuam se metendo em altos riscos.
Portanto, já é como se fosse o pior comunismo. Um exército de trabalhadores é pago marginalmente e a elite, que hoje é chamada de gerentes e políticos, engordam sobre a riqueza que é trabalhada por trabalhadores com salários baixos e o seu suor. Acho difícil ver qualquer diferença entre isso e as condições da União Soviética. Ao mesmo tempo, foi estabelecido um sistema de vigilância que é impiedosamente superior ao da Stasi ou do KGB. Isso também é controlado por oligarcas. Perdão, propriedades de grandes corporações. Pensa um pouco nisso, gente, para onde nós estamos indo. Aqueles que acham que é um exagero, pensa um pouco, reflete. Até mais, mão no coração. Valeu.